Fala galerinha, show do meu coração, eu sou o professor Evandro Gomes e mais uma vez estamos aqui com a super videoaula de genética mendeliana. E após a vinheta, vamos trabalhar tudo para que você consiga fazer uma excepcional prova do Enem. Vem comigo, roda a vinheta! E aí, meu povo, vamos embora? Vimos aí, ó, se liga nos cards aqui em cima, ó. Se liga nos cards aí. Tivemos a primeira aula falando dos conceitos gerais, segunda aula falando sobre o experimento de Mendel e agora a nossa terceira aula, nós vamos trabalhar uma coisa muito importante, galera. Se liga, é importante que você entenda muito que aquela proporção 3:1, ela pode ser modificada sim. Então presta bem atenção. Nós vimos na aula anterior, não deixe de dar uma verificada nesta aula anterior, na aula 2, que a proporção fenotípica no cruzamento entre heterozigotos, monohíbridos, primeira lei de Mendel, nós temos a proporção fenotípica de 3:1. Tranquilinhos? Muito bem. Existem casos, então nós temos dois casos aqui de modificação dessa proporção 3:1. O primeiro caso é esse que você está vendo aí na sua frente. Nós temos a ausência de dominância, ok? O segundo caso, nós temos o caso de genes letais. Muito importante, genes letais, pessoal, que sempre, vez ou outra, vem aparecendo nos concursos, FUVEST, e também já apareceu no Enem. Então, fiquem atentos a isso aí. Então, vamos primeiramente falar sobre ausência e dominância. Alguns autores, eles não colocam mais o termo ausência de dominância, tá? Então, é comum você já pegar no texto referente a esse conteúdo, já vem trabalhando assim, codominância, e tem também um outro caso de ausência de dominância, que é a dominância incompleta, que antigamente era chamada de herança intermediária. Então vem comigo para a gente entender bem como é que funciona isso daí. Então vamos lá. No primeiro caso, nós temos aqui um caso de codominância. Deixe-me explicar para vocês em termos conceituais o que é uma codominância. Gente, põe na cabeça, é muito simples. Codominância é o seguinte: ocorre a codominância quando os descendentes eles tiverem a condição de expressarem as características fenotípicas dos seus genitores. Então, por exemplo, se eu sou tipo sanguíneo A, caso com uma pessoa tipo sanguíneo B, se meu filho nasce AB, é porque estão sendo expressos o quê? As características fenotípicas de produzir nas hemácias tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Isso caracteriza o que nós chamamos de quê? De uma codominância. Se eu tenho um animal preto cruzando com um animal branco e o animal nasce malhado preto e branco, isto é uma codominância. Então, essa é uma característica da codominância. Perfeito? Então, veja bem, eu quero chamar a atenção de vocês para uma observação. Muitos livros, é importante que vocês fiquem extremamente atentos. Muitos livros, e veja bem, é interessante essa condição, colocam flores vermelhas com flores brancas, dão flores da cor rosa. Isso é uma condição de herança intermediária ou dominância incompleta, certo? Beleza, certo. Porém, fiquem atentos a esta observação do quadrinho amarelo. Veja que tem uma espécie aqui chamada de Mirabilis jalapa. Então, no caso, se a questão ela vier citando Mirabilis jalapa, não é um caso de herança intermediária, galera. É um caso de codominância. Evandro, por quê? Porque, veja só, quando você analisar o quadro, veja bem, se você pega esse quadro, veja que eu tenho flor com pétalas vermelhas, cruzando com flor, polinizando flores de pétalas brancas, dando flores de pétalas, vocês estão vendo aí da cor rosa. Porém, é uma ilusão de ótica no caso da Mirabilis jalapa. Se o texto não fizer nenhuma citação da Mirabilis jalapa, você imediatamente pode partir para uma herança intermediária ou, obviamente, uma dominância incompleta. Porém, se fizer a citação de Mirabilis jalapa, é o seguinte: essas flores de cor rosa, por que é uma ilusão de ótica? Porque quando você pega uma lupa e aproxima exatamente das escamas, das pétalas dessas flores de cor rosa, vai se verificar a presença de escamas vermelhas e brancas, ok? Eu tenho a expressão das duas características fenotípicas. Porém, quando se afasta e vem a distância as pétalas,
pela ilusão de ótica, vermelha com branco dá cor rosa. Então, na verdade, a Mirabilis jalapa, mesmo dando a cor rosa, não é uma não é uma herança intermediária, é uma codominância. Porém, se você tiver um texto que não cita Mirabilis jalapa, aí sim você tem um caso, neste caso aí, de uma herança intermediária. Então, fiquem atentos a isso daí. Essa observação é muito importante para você, tá? Analisando a questão da proporção, você vai verificar aqui que, olha só, eu vou colocar aqui a setinha, certo? Então, vejam e analisem direitinho aqui comigo, certo? Vou colocar aqui o ajustezinho para a gente começar a analisar. Então, veja bem, colocando aqui a canetinha para a gente conversar. Se você prestar atenção aqui, olha só, eu tenho, ó, o Rzão, veja bem, e eu tenho aqui, veja só, eu estou utilizando essa condição Rzinho, mas entendam, pessoal, não é uma condição correta. O ideal aqui é que eu utilize letras maiúsculas para representar a característica, evidentemente, o que? De ausência de dominância. Então, vou colocar aqui assim, ó, Bzão, certo? E eu vou colocar aqui assim, ó, Bzão. Muito bem. Por quê? Porque quando eu faço o cruzamento aqui entre essas duas caracteres, ou seja, essas duas plantas de fenótipos diferentes, eu vou ter aqui, ó, um fenótipo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou riscar isso daqui, certo? Eu vou riscar isso daqui e vou colocar assim, o bendito aí vai apresentar na F1 o que? O Rzão vermelho e vai ter o que? O Bzão, neste caso aqui, ó, muito bem, que vai ser o Bzão representando o gene branco. No caso da Mirabilis, que está sendo mostrado neste caso, por isso é uma codominância, se liga. No caso da Mirabilis, essa florzinha rosa, ela vai ter pétalas vermelhas e brancas. Por isso é uma codominância. Fazendo um quadrado de Punnett, nós vamos ter o quê? Uma vermelha para duas rosas que são vermelhas e brancas, para uma branca. Então, a proporção fenotípica ela vai ser de 1 para 2 para 1, modificando aquela condição de que? De 3 para 1. A proporção genotípica, você vai ver que nós vamos ter um homozigoto para vermelho, dois heterozigotos, que são a questão dos malhados, ou seja, malhado aqui porque a gente fala na condição aqui, vermelho e branco, e um que é homozigoto para branco. Lembre-se, nesse caso não há ausência de dominância. Então, veja bem, essa ilustração aqui, que eu estou colocando, ela é interessante, mas ela coloca um gene dominante e um gene recessivo. Porém, não há dominância nesse caso. Repetir a informação que eu disse agora há pouco, na Mirabilis jalapa nós temos uma codominância, e se a questão falar de vermelho e branca e de rosa, não citando a Mirabilis, não pense duas vezes. Aí é uma dominância incompleta, beleza? Então, cuidado aí, galera. Tranquilos? Muito bem. No caso da dominância incompleta, nós temos aí o seguinte, o que caracteriza a dominância incompleta? É o seguinte, como está dizendo o texto aqui, nós vamos ter uma característica fenotípica dos descendentes diferentes dos genitores. Então vai ser um fenótipo diferente. Antigamente era chamado de herança intermediária, porque sempre se colocava como sendo uma característica intermediária aos genitores. Então, por exemplo, rabanetes alongados com rabanetes redondos davam rabanetes ovalados. Isso era chamado de herança intermediária ou, no caso hoje, dominância incompleta. Não perdeu o uso o termo herança intermediária, mas fiquem aí atentos que eu tenho duas palavras, dois termos para definir esta herança. Ou é dominância incompleta ou é herança intermediária, certo? Então, fiquem atentos exatamente a essa condiçãozinha aqui. Então, e aí tem essa questão da bendita dominância incompleta, certo? Então, cuidado. Aí, galera, vamos lá. Vejam agora esta condição, certo? Vejam bem essa representação. Vocês viram que no exemplo anterior da codominância eu falei da Mirabilis jalapa. Olha agora aqui, estou falando da boca de leão. Exatamente esta espécie chamada de Antirrhinium, que lindo, né? Marjus. Olha que nome fashion, nome show, né? Antirrhinium, ou Rhinium marjus. Isso é besteira. Não sendo Mirabilis jalapa, veja agora a condição.
eu tenho, aí eu vou pegar aqui, colocar mais uma vez aqui, ó, o apontadorzinho para que fique tranquilo, fácil você visualizar. Vejam, eu tenho flores brancas, cruzada aqui com flores, aqui seria a nossa geração P, né? Eu tenho aqui a minha geração parental, homozigota pura, tá lá no card, exatamente, se liga no cardzinho aí, que está lá no início dessa videoaula, muito bem, falando da aula número 2, formando então o que? Flores da cor rosa. Vou promover aqui, ó, a bendita autofecundação. Lembrando então que essas plantas da cor rosa, elas vão apresentar, neste caso, um genótipo heterozigoto. Mas, Evandro, por que essas aqui seriam uma condição de dominância incompleta? Sim, porque as pétalas apresentarão uma cor rosa e não escamas vermelhas e brancas. Então, por isso que é uma herança do tipo que? Intermediária ou dominância incompleta, onde nós teremos na proporção após o quadrado de Pinet, teremos um indivíduo aqui, ó, estão vendo, ó, estou circulando aqui, ó, da cor vermelha, teremos aqui, ó, 2 indivíduos da cor rosa e teremos aqui, ó, um indivíduo da cor branca, tendo uma proporção de 1 para 2 para 1. Tranquilos? Então, cuidado com isso aí. Filé, galera? E o nosso segundo caso aqui, nós temos o caso de genes letais. Se liga, galera. O que são genes letais? Genes letais são genes que, em homozigose, determinarão o óbito do indivíduo. Essa homozigose pode ser dominante ou recessiva. Um exemplo que nós temos aqui, onde foi descoberta, identificada a história da homozigose, ou seja, da letalidade, foi por esse camarada chamado Queneau. Em 1904, ou seja, no início do século XX, o que foi que Queneau fez? Cruzou lá os ratinhos, beleza? Amarelo com amarelo, e ele verificou o seguinte, que os ratinhos amarelos heterozigotos sobreviviam. Tinha lá o agute, que era o recessivo, e os amarelos homozigotos, eles faleciam. Então ele analisou o seguinte, poxa, então esse gene, na condição para amarelo em homozigose, leva os ratinhos à morte. Evandro, como é essa questão da proporção? Por que mudou essa proporção? Não é 3 para 1 e nem é 1, 2, 1. Porque se você prestar atenção aqui, o que é que nós vamos ter aqui? Presta bem atenção. Mais uma vez aqui, para a gente discutir isso, vou colocar aqui a setinha. Vejam, eu vou ter 2 amarelos. Vamos lá, ó. Eu tenho 2 amarelos, certo? Para o quê? Para um agute. Então, a proporção, neste caso aqui, não é de 3 para 1, mas a proporção de 2 para 1. Mas por quê? Porque eu tenho a morte desse aqui. O exemplo que você está vendo ao lado dos ratinhos em relação às plantas com folhas verde claras, plantas com folhas verde claras, fazendo um cruzamento ali. Poxa, o que é que está acontecendo? Ó, heterozigotas verdes claras, tá? Verde claras, né? Então, o que é que você vai ter? Olha, Czão, Czão, verde escura. Czão, Czinho, verde clara. Czão, Czinho, verde clara. E Czinho, Czinho, viável. Nesse caso, eu tenho já uma condição de letalidade recessiva. Então, o que eu quero mostrar para você, que a letalidade ela é determinada por gene dominante ou recessiva. Agora, se liga nesta observação. A letalidade ela é dada em homozigose. O gene pode ser dominante ou recessivo. Mas a expressividade, a letalidade é uma condição recessiva. Não entendi. Por quê? Toda condição recessiva, olha só, entenda, é aquela que se expressa em homozigose. Como a letalidade ela se expressa apenas em homozigose, ela é uma condição recessiva que pode ser determinada por gene dominante ou recessivo. Tá bom, galera? Isso é uma dica importante que muitas vezes nos textos eles criam distratores para realmente dar aquela famosa enganada na galera. Então se liga nessa condição aí. Você entendeu? Volta um pouquinho o vídeo lá e dá uma olhadinha aí. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns exemplos, tá? De genes letais. Doença de Huntington, muito comum em problemas de genética. Temos casos de semiletalidade também, como doença de Tay-Sachs, que é recessiva, braquidactilia, que é uma condição também de semiletalidade. E existe a clássica, que nós temos exemplos da doença de Huntington, que é uma disfunção neurológica. Nós temos aqui também a condição de Huntington que provoca uma hipotonia, certo?
A braquidactilia, esse exemplo que vocês estão vendo aí. E um exemplo clássico aqui, quem não conhece esse camarada, né, do Game of Thrones, a série mais espetacular que já foi produzida, que esse cara apresenta uma chamada acondroplasia, que é um tipo especial diferente de nanismo, que é dado também por uma letalidade dominante, ou seja, quem morre é o indivíduo homozigoto. Tranquilos? E aí, ó, você não pode deixar de ver esse vídeo, porque a partir de agora nós vamos resolver exatamente um exercíciozinho. Se liga nessa questãozinha aqui, ó. Vamos lá, pensa comigo. A braquidactilia é uma herança letal dominante. Assim, qual a probabilidade do nascimento de uma menina braquidáctila, filha de um casal braquidáctilo, que é um trava-língua, né? Então vamos lá. O casal braquidáctilo ele vai ser heterozigoto. Por quê? Porque se ela é letal dominante, o desão morre. E para ter a braquidactilia tem que ser, ó, tem que apresentar o gene dominante desão. Então o que acontece? Montando um quadrado de Pinel aqui simples, você vai ver que nós separamos aqui e nós vamos ter o quê? Temos 1, 2, 1, não é isso? Porém, esse indivíduo desão, ele vai morrer. Porque a braquidactilia, como diz na questão, e aí, ó, vou mais uma vez definir aqui com vocês, ó, é uma letalidade que dominante. Então, esse camarada aqui, ó, ele vai morrer. Ficando apenas, então, quem? Ficando esses benditos aqui, ó. Esses que são braquidáctilos e esse indivíduo que vai ser um indivíduo que normal. Então, se ele quer um indivíduo, no caso, uma filha de um casal que é braquidáctilo, e sabe essa filha no nascimento de uma menina braquidáctila, o que é que nós vamos fazer? Se liga, com a probabilidade do nascimento de uma menina braquidáctila, filha de um casal braquidáctilo. Então, qual é a chance de nascer braquidáctila aqui? Então, vai ser o quê? 2, certo? Aqui, ó, terços. É a possibilidade de termos aqui uma criatura, no caso aqui, uma criança braquidáctila. E de ser menina, você vai ter o quê? Neste caso aqui, ó, vai ser 1/2, aqui, ó, puxando aqui para vocês, ó, 1/2, certo? De ser o quê? De ser menina. Uma vez isso acontecendo, então você vai ter o quê? Você vai ter, isso aqui implica dizer que eu vou ter 2, certo? Aqui, ó, 2 sextos. Muitas vezes o que acontece? As questões elas vêm simplificadas, né? As questões elas vêm simplificadas. Então você vai colocar aqui, ó, 2 sextos ou 1/3. Então a probabilidade de um casal braquidáctilo ter uma filha com braquidactilia vai ser o quê? De 1/3. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir o canal, se inscrevam no canal, compartilhe e qualquer dúvida pode chamar aí, ó. Nos créditos, podem mandar sua dúvida, sua sugestão. Estamos aqui para isso, beleza? Fiquem atentos. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre grupos sanguíneos. Valeu, galera. Um abraço e tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu! Show!